louvado. Glorifica Jesus, a salva de palmas. Pai, muito obrigado. Amen. Declaramos esta noite abençoada. Este segundo dia do mês de outubro abençoado. Deuxième jour et mois d'octobre à la béni. Em nome de Jesus. Amen. Abra os nossos olhos. Queremos descobrir coisas. Revela-nos o que está escondido. Révélez-nous les choses cachées. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Amen. A paz do Senhor. Amen. Podemos tomar os assentos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Os irmãos que estiveram aqui ontem. Foi uma grande bênção. De sempre participar num culto profético. Já aconteceu coisas. Amém. Eu disse já aconteceu, já nas... Testemunhas já começaram a nascer do culto de ontem. Témoignage déjà est aqui pour na culte à lobby. Eu disse ontem. Na lobby lobby. O mês de outubro é o nosso mês do quê? Ou das revelações ou da revelação. Deus tem que abrir os nossos olhos. Zambe il faut afungola misu na biso. Esse capítulo de Salmos deve ser o sujeito da tua oração todos os dias este mês. Chapitre oyo ya Psaume 119 verset 18 fais à la prière na yo ya tous les jours. Que Deus faz o quê? Nzambe asala nini? Te abre afungola yo os olhos. Misu. Não estamos a falar dos olhos físicos. Tozolobela misu physique te. Olhos espirituais. Les yeux spirituels. E há coisas que vamos ver assim fisicamente. Ezana makambo tokomona boye physiquement. Amém. Amen. Este mês devemos nos preparar. Moi oyo il faut se préparer. Até em pleno culto vamos começar a ver anjos. En pleine culte tokomona ba ange. Amen. Para que vocês saibam o que acontece no mundo espiritual. Pour te comprendre nini salemaka dans le monde spirituel. Amém. Amém. Desliga aí, depois vou te dar sinal. Aleluia. Ontem fizemos a oração com azeite. Lobi to salaki prière na huile d'onction. Meu filho viu coisas é grave. Mwana nanga moni makambo très grave. Não é você que falando com outro novo músico. Menos há Deus neste lugar. Eza na nzambe moko na wesika. Alguém dormiu. Mutu moko alali. Diz mutu alali. Mutu alali. E com aquela palavra profética de ontem que o pai disse, Deus vai nos abrir os olhos para ver. La parole prophétique, papa lobaki nzamba ko fongola biso misu poto mona. Ele andou com aquilo na cabeça, estava funcionando. Atambolaki nango na mutu na ye. Dormiu. Alali. Acordou. Alamuki. Assim ao vivo. Boye, na kotala boye. Mais de 15 baratas. Alors plus de 15 PC, plus de 15. Na cama. Likolo mbetu na ye. Isso é normal? Ou est ça normal? Também tirou foto. Abre só filho. Akangi yango photo ezawana na telefone. 15. Uma outra barata aqui, ficou mesmo aqui. É normal? Susu aza amateli même awa. Joana, eu como uso posição, posição aqui, mano. Oh. Olha só. A câmara vai conseguir. Isso é normal. Oi, isso é normal. Alguma coisa que aconteceu ontem aqui. Tem que guardar, depois vamos tirar foto disso. É isso que eu quero para agora. Você também vai ver coisas que vai te surpreender. Mas eu disse que você não pode assustar. Atrapalhar. Amen.
tem que ficar calmo. Il faut zala calme. Talvez a coisa que Deus vai te revelar, Eza na makambo nzambe akorevele yo nunca você imaginou. jamais oimagina yango. A pessoa pode estar assim, Diga pai. que essa pessoa pode ser assim. Bato wana bakoki Essa kozala pessoa. lolenge yo komona bango. Amém. Amen. É muito importante Eza très important. que cada um de nós Moko moko na biso comece a orar para que Deus lhe revele as coisas. asambela mpo nzambe arevele makambo. Pode fechar os teus olhos, ora a Deus. Kanga misu na yo sambela nzambe. Diga, Senhor, Loba nzambe. esse é o meu mês da revelação. Oyo eza mwana ngai ya révélation. Abra os meus olhos Fongola miso na nga. para que eu veja. Mpo nga namona. Oremos. Tosambeli na kombo na Yesu. Mesopori alaba brosoko torobo Ore, shalaba por de. favor. Mekalabaroso Levanta a karabaroko mão torobo direta. shandalabaroko to. Tombola loboko ya mobali banda kosambela nzambe fongolanga miso. Ore mais. Sambela, sambela, sambela. Mekalaba brosori alababa mabroso ndorobo shalaba de. Nzambe fongolanga miso. Oyo eza mwana ngai ya révélation namona makambo. Oh nano natikali komona te. Dieu ouvre mes yeux spirituels. Je vais voir encore une fois clairement les choses spirituelles. Oyo ebombama namona na famille na musala na église na ba connaissance na ngai nzambe fongolanga miso na makomi na yo natanga Bible namona natanga Bible na comprendre révèle-moi des choses cachées. Alléluia. Mekalaba brosondoriaba mendorobo sharaba kantolobo brandelobo. Le Dieu qui révèle des choses cachées, révèle-moi des choses cachées. Orobo sakatalaba brosori alababa Mekalo saparabare kenderebe mabroso kontoroboria. Les sabare que tegelo brosanda la babroso toria la babo. Elusa parada mabroso ndorobo sarabare que tegedebo. Elo sapare In Jesus' name. Amen. Amém. Amen. Que Deus vos abençoe. Zambe apambola bino. Quero começar para definir o que é a revelação. Nalingina banda kopesa définition nini elingi oloba révélation. Revelação, Révélation em hebreu, en hébreu diga galá. elingi koloba gala. Galá. Gala. Em grego, En grec, apocalipsis, apocalypsis. que vem do verbo apocalutei. Euti na verbe apokaluteias. Apocalutein. Apocalutein. Yes, é isso. Volto de novo. Escreve. Répétez. Ouvir. Comment kaka ndenge ozoyoka eza Eu grec. disse revelação em hebraico. Ou em Révélation en hébreu hebreu, é chamado galá. elingi koloba gala. Em grego, En grec, chamado apocalipsis. en grec elingi koloba apocalypsis. Apocalipsis vem do verbo apocalyptein. Apocalypsis vient du verbe apocalyptein, Que significa qui signifie revelar, révéler, descobrir. découvrir. Seja em hebraico ou em grego, Et que soit en hébreu ou en grec, a palavra revelação mot oyo révélation significa revelar, elingi koloba révéler, descobrir. découvrir. Dali que vem a palavra apocalipse. Esika wana nde ebimi parole apocalypse. O Apocalipse que vocês andam a ler da Bíblia, o livro, Apocalypse oyo totangaka na Bible significa revelação. elingi kolakisa révélation. Agora está claro? Sikoyo eza É clair. por isso, nas outras linguagens, versões, Apocalipse não está escrito Apocalipse, está escrito revelação.
yango na ba version mususu wa Bible ba comment révélation au lieu ba comment apocalypse. É a mesma coisa. Eza eloko Então, moko. Apocalipse Apocalypse significa revelação. signifie révélation. Mas em grego, quando se fala de Apocalipse, Mais en grec, tant bazolo ba isso que chama apocalypse, que é revelar ou descobrir. linkoloba révéler ou découvrir. Então, essa palavra revelação, Parole oyo révélation. aleluia, Amen. significa no sentido largo Signifie d'une sens large toda ação, toutes les actions, toda ação, a- toute action, toute action pelo qual uma coisa escondida é revelada. toute action par lequel toute chose cachée est révélée. Toda ação Toute action para a qual par lequel uma coisa escondida une chose cachée é revelado aos olhos do homem. est révélée aux yeux de l'homme. Merci. Quando se fala de revelação, Lorsque tu as la révélation, é toda ação, et sa action nyonso ok, pela qual par laquelle uma coisa escondida une chose qui est cachée é revelado aos olhos do est homem. révélée aux yeux des hommes. Significa Et também koloba lisusu, é uma descoberta no seu espírito. une découverte dans ton esprit. É uma descoberta. C'est une découverte. Significa alguém descobriu algo no seu espírito. Mutu a découvrir eloko na esprit na ye. Também significa Elobi lisusu, como diz, tornar evidente. que c'est Essa coisa torna evidente, ça devient évident. ok, quelque chose qui devient évident, Merci. Evidente, palpável palpable, ao seu interior. na kati na yo, dans ton intérieur. Isso que se chama revelação. Yango nde babengi révélation. Depois virei com muitas outras definições para não perder tempo com muitas definições. Après nakoya na ba définition mususu, tozo courir derrière temps pour na Normalmente, Normalement, no ano que vai vir, na année oyo ezoya, como mestre, como doutor, comme maître et docteur en théologie, vocês vão aprender o hebreu e o grego. awa biso tokoyekola hébreu pe grec. Porque você não pode ser um doutor da palavra sem conhecer as línguas originais onde que a Bíblia fora escrita. Okoki kozala docteur te en théologie sans obimisa ba origine ya ba parole esika euteli. Então vou começar por quadro para explicar. Vocês vão aprender como se escreve em grego, como se escreve em hebreu e o sentido, o significado de cada palavra, vão entender melhor as coisas de Deus. Bongama atoki école ya théologie te awa tokotia tableau okoyo ekola hébreu pe grec. Diga amém comigo. Loba amen na ngai. Então não veja complicado como o pai agora está a falar de grego, hebreu. Então não pode pregar, interpretar a Bíblia sem conhecer as línguas originais que a Bíblia foram escritas. Komona ngwelo komoko ya kokamwa te. Comme un théologien, papa il faut abimiselaka biso ba vraie origine ya ba parole oyo ya ba phrase oyo. O meu professor disse, Professeur ya papa lobaki, aleluia, amen. qualquer versão que você tem na mão é alguém que fez essa escolha para você. Palobi boye, n'importe quelle version oyo zanango na maboko na yo, eza mutu moko asalaki choix wana. Significa quando as pessoas escreveram a Bíblia Ninkoloba tango batu bandeko kokoma na tua Bible língua, na langage na yo, to na version na yo, sempre o meu professor disse que a tradição traiu a Bíblia. professeur nanga lobaka tradition etrahisaki Bible. Há muitas palavras que estão nas nossas Bíblias, nas versões originais, não estão escritas assim. C'est-à-dire, ba parole ebele totangaka na Bible, soki tozongi na ba version originale en hébreu to en grec, eza bongo te réellement. Por exemplo,
encontrar a revelação, Par exemple, okuta révélation no sentido na língua hebraica, dans la langue hébreu, pode ter 7 significados. il y a 7 significations. Mas a pessoa que traduziu a Bíblia só escolheu uma palavra, colocou e guardou as outras 6 palavras. Mais au okuta traduction, traduction c'est-à-dire netinga na Louis II, mutu so azana parole de vie, mutu so azana darbi, yé a traduire yango na ndenge ya comprendre. Não, tirou só uma palavra. Azuika kaliloba moko. Nos 7 A significados, 7 só significations. pegou uma significa. Ele fez a escolha. Il y a azuika ka signification moko, c'est-à-dire asali choix na ye na 7 wana. Então, eu como mestre Nga lokola maître em teologia, en théologie, eu tenho que explicar ao meu povo il faut expliquer cada palavra, chaque o parole que significa, nini elakisi. e nós pegamos também a nossa escolha. Biso pe tozwa choix na biso na oyo nyonso tokokuta wana. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola biso. Por que precisamos da revelação de Deus? Pona nini toza na besoin ya révélation ya Nzambe? Por quê? Pona nini? Meu Deus. Mon Dieu. Por que a igreja precisa da revelação de Deus? Pona nini église azana bosenga ya révélation ya Nzambe? Por que os filhos de Deus, filhas de Deus, precisam da revelação de Deus? Pona nini bana Nzambe bazana besoin ya révélation ya Nzambe? Já distante. Este mês vocês vão ouvir coisas que vai abrir a vossa mente e Deus vai vos usar poderosamente. Na ke deja musika na makambo oyo, mwa oyo bokoyoka makambo oyo kopambola biso puissamment. Não é só ter informações Eza kaka kozwa information te. para escrever, Pona kokoma, mas vai ser uma realidade. mais ekokoma réalité. Deus vai operar coisas, aqui vai aparecer profetas. Nzambe akosala makambo awa ba prophète bakobima awa. Mas eu quero que vocês se preparem, Yango na lingi yo o se préparer. porque falaremos como receber revelações. Poto ko expliquer comment recevoir révélation. Revelações, Ba révélation. oui. Como ativar aquilo. Comment activer cela? O que você deve entender em primeiro lugar, Et loko esengeli toyeba en premier lieu, a revelação é o teu direito como filho de Deus. révélation eza droit na yo lokola mwana Nzambe. Fala comigo que é o meu direito. Loba na nga eza droit na ngai. Não estou ouvindo nada. Na yo kite eza droit na ngai. Fala comigo como filho Loba na nga lokola mwana de Deus. ya Nzambe. Eu mereço Nga na so mériter a revelação. révélation. João 5, meu Deus, assim. Jean chapitre 5, Leia ainda 19 e 20. 19, 20. O desejo de todo pai é revelar aos seus filhos segredos. Désir ya papa nyonso eza a révéler bana na ye ba secret. E Deus, como nosso pai, Nzambe lokola papa na biso, ele tem esse desejo. É a sua vontade que ele revela coisas. Nzambe lokola papa na biso, ye aza na posa wana, eza désir na ye ko révéler biso makambo. Caiu muito bem esse mês. Ekwei malamu mwa oyo. Porque nos últimos dias, Pour na ba dernier jour, nós recebemos profeta aqui. biso to yambaki prophète awa. Vocês viram, não? Boyokaki, Alguém está em casa, mutu aza na ndaku, mas o profeta disse coisas. prophète Como alobi que likambo. eles andam ver isso? Comment bango Isso bamona? não é só para eles. Eza kaka Não pona é só para ye. os pastores. Eza kaka pona ba É o teu pasteur. direito Ezali toi na yo. como filho de Deus. Lokola mwana Nzambe. Você pensa, Amen. só que nós temos essa graça que nós não utilizamos. Biso nde toza na problème. Grâce wana toza nango mais to utiliser kango Também te. não está ativado. Pe eza activé te. Durante esse mês, Durant mois oyo, será um mês de muito sacrifício. eza mois beaucoup de sacrifices. Porque os dons da revelação Pour don ya révélation, se manifesta através de grandes orações et se manifesta à travers ma prière à e makasi. uma vida de adoração profunda. Vie adoration à makasi à profondeur. É por isso, músico, por amor de Deus, este mês organiza as coisas. Já Oyo fez. kana bien ba musicien Não quero mois oyo. não levar um culto que está a dormir.
Quando se fala da revelação, Tant que la révélation, o profeta Eliseu vem lhe consultar. baye ko consulter prophète Élisée, Ele diz o quê? ya lobi nini? Me procura alguém que sabe tocar. Yoka, bolukela nga mutu ayebi kobeta. Porque sabia que a adoração facilita Deus para revelar as coisas. Ayebaki que adoration est facilitaka Nzambe pour révéler des choses. Então disse, me procura alguém que sabe tocar. Alobi bolukela nga mutu ayebi Quando estamos a kobeta. fazer esse trabalho, tem que fazer muito bem, todos os dias, é melhorar. Tango bozo sala musalo yo, bo sala ngo malamu, chaque jour améliorer ba makambo asika e bakisama. Porque o clima de adoração facilita o profeta para Deus lhe falar coisas que podem transformar a vida das pessoas. Parce que climat et adoration ya malamu e facilitaka prophète, c'est pour Nzamba révéler ba grande chose. Já estou falando do segredo como receber revelação. Nazolo belabino déjà ba secret comment recevoir la révélation. C'est-à-dire, isso significa que estou falando antecipadamente para os músicos também já recebam a parte dele. Na anticiper parce que ba musicien bozwa déjà parti na bino. Uma igreja adoradora, Deus fala. Église oyo eza ya ba adorateur, Nzamba lobaka. Deus se revela. Nzamba révélaka. Uma igreja que gosta de orar. Une église oyo balingi losambo. Crente que leva uma vida de oração, Deus lhe fala. Un chrétien almemaka vie de prière, Nzamba lobelaka ye. É por isso todos os anti-oração aqui, cuidado. Yoka, yo oyo telemelaka losambo, o 1 heure du Emali. temps, 3 heures du temps c'est belé, tika makambo wana. Dá um tempo nas conversas, nas pessoas, mas não está dando tempo a Deus. É mal. Tozo pia tan mingi na masolo na batu oyo eza nango na tina te na Nzambe tan mukie. Pode ler, filha. João capítulo 5, Cinco. versículo 19. 19 e 20. Go. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. 20. Porque o Pai ama ao filho Ama o filho e faz o quê? e mostra-lhe Mostra tudo. o que faz. Machamanda Bacara. Que Deus este mês, Nzambe na mwa oyo, como seu pai, lokola papa na yo, te mostra tudo. alakisa yo nyonso. Eu não estou ouvindo amém aqui. Na yo kina no amen na yo. Fala comigo, é o meu direito. Loba eza tua na ngai. É o dever do pai Eza devoir ya papa. de me fazer o quê? Ya kosala De me nini? Ya mostrar kolakisa nga. tudo da minha vida, Nyonso ya tudo da minha casa, Nyonso ya ndako tudo na nga. do meu bairro, Nyonso ya quartier. tudo da minha província. Nyonso ya province na nga. Amen. O pai ama o filho. Papa alingaka mwana. Se eu aqui ensino, Isiko papa. se aqui estou ensinando, Soki awa nazo se enseigner. cada vez traz uma alimentação, Chaque jour namemaka biloko. porque eu vos amo. Mpo nalingaka bino. Não vou vir aqui brincar com as vossas vidas. Nakoya awa te na telemi mpo nasakana na O babina bino. pai mostra, Papa alakisaka. revela tudo, Arevelaka nyonso. o segredo da vida. Secret ya vie. Então, você pode ficar chateado. Ato siliki. Eu tenho que te mostrar Nakolakisa yo. o caminho a seguir. Nzela ya malamu akolanda. Essa é a tarefa do pai. Yango eza devoir ya papa nyonso. Se houver alguém está te falar das coisas, Soki oza na mutu oyo azolobela makambo, significa que esse pai te ama. c'est-à-dire papa wana alingaka yo. Minha oração, Ma prière, eu como seu pai, Nzambe lokola papa na yo te mostra alakisa yo o que não está a marchar na tua vida. eloko ezotambola te na vi na yo. Qual é o problema? Problème eza wapi, eza nini? Mashinda la mande de quebrasute. Makala da cabrasunda. Amém. Amen. Uma das coisas, Moko ya makambo. ou a razão número 1, não sei onde começar, pastor Guilherme. Por que precisamos da revelação? Première raison, mpo na nini toza na besoin ya révélation? É para descobrir as coisas escondidas. Eza mpo na kodécouvrir les choses cachées.
Fala comigo as coisas ocultas. Loba nanga les choses occultes, Coisas escondidas. les choses cachées. As coisas escondidas Les choses cachées, são reveladas, et ça révélé, são descobertas et ça découvert através da revelação à travers la révélation divina. divine. Amen. Jeremias 33, verso 3. Jérémie 33, 3. Jeremias 33, 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. 1 de Coríntios 2, verso 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Leitura. Meu Deus, será que vou conseguir hoje? Macanda blasupete querebo. Vai lá. Jeremias capítulo 33, versículo 3. E Deus continuou: Fute, se você me chamar, Se você me chama, fala comigo oração. Loba nanga Oração. prière. Clama-me, diz outra linguagem. Elle langa crier vers moi. Se você me chamar, se você me buscar. Invoque-moi, appelle-moi. Ué, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e e vos maravilhosas. contarei, revelarei, Je te parlerai, je te révélerai des te choses. contarei Nakobetela yo makambu. das coisas Que você não conhece. que você não conhece. Misterioso, futebol, menino. As coisas Les misteriosas. choses mystérieuses. C'est-à-dire na miso moto. Fala comigo coisas misteriosas. Loba les choses Fala comigo mystérieuses. mística. Mystique. Mística. Mystique. Há coisas, Et ça na makambu. hein? Version d'Arby français. Ouais. Crie vers moi Incrível. et je te répondrai. Voilà. Je te déclarerai des choses grandes et cachées Ouais. que tu ne sais pas. Mama Xanda lá, vai fute. 3. Clama a mim Clama a mim. e responderei e anunciarei-te coisas grandes e firmes Amém. que não sabes. Coisas grandes. Grande. Não são pequenas. Fala no teu irmão, não são pequenas. Loba makambu ya mikiete. São coisas Grandes. grandes, mas escondidas. De grandes choses, mais cachées. A minha oração. Ma prière. Todas grandes coisas Makambu nyonso minene. que você não sabe. Oyo yebite. Chegou o mês. Moi ekoki. O mês de outubro. Moi ya octobre. Tudo será revelado. Nyonso ekozala révélé. Não estou ouvindo amém aqui. Asoyoka mena wate. Já posso deixar aqui de pregar. My God, nakoti. Déjà kote. Fala comigo coisas grandes. Loba nanga des choses grandes. Grandes, Ya munene, mas mais escondidas. cachées. Fala no teu irmão, existem coisas escondidas. Loba na ndeko no, il existe des choses cachées. Aqui já é um seminário, pastor Guilherme. Awa déjà naza na séminaire. As coisas Les choses escondidas, cachées, misteriosas, mystérieuses, coisas grandes, des grandes choses, mas escondidas. mais cachées. O que tem que saber, Et loko fotoye. essas coisas escondidas Makambo eza caché. afetam a nossa vida negativamente ou positivamente. Et affectaka ba vie na biso négativement ou positivement. Você está me ouvindo? Amen. Há coisas, Eza na makambo. essas coisas que Deus está falando. Makambo nzamba zoloba. Toda a nossa vida depende dessas coisas. Vie na biso mobimbe zo dépendre na makambo yo. O nosso futuro Futur na biso. depende dessas coisas. Ezo dépendre na makambo. Coisas o quê? Escondidas. Makambo eza caché. Significa se você descobrir, Eliko loba soki o découvrir. a sua vida toma um novo rumo. Vie na yo ezwi page mususu. Não são coisas grandes, papá. Ce sont des grandes choses. Significa há pessoas aqui. Eliko loba eza na bato awa. Você é destinado para grandes coisas. Nzambe oza destiné mpona makambo ya minene. Mas você está fazendo as coisas pequenas. Ozosala makambo ya mikie. Porque ainda não descobriu. Mpona no découvrir te. Amen.
Agora, sikoyo cabanos de saber. eza mpona biso koyeba. Quita-nous. 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 Ça va cabanos. Ok. Esses termos português. Aleluia. Amen. De conhecer Quitte-nous maintenant de savoir quais são as coisas escondidas da tua família. quelles sont les choses cachées na famille na yo. Existe coisa escondida em cada nação, eza na makambo eza caché na nation nyonso, em cada nação, na chaque nation, em cada província, na chaque province, em cada aldeia, na ville to na village nyonso, em cada tribo. na tribu nyonso. Existem coisas escondidas. Il existe des choses cachées. Você está me ouvindo? Ozoyokanga, Nação, nation, província, province, o quê? village, Aldeia, o que mais? Bairro, quartier, avenue, aleluia, rua, amen. rua, até no quintal, Ti na mapango, na casa onde você está na alugado. ndako esiko O que esse filho viu não é normal. oyo mwana nanga moni eza normal te. Tem que ter uma coisa escondida naquela casa. Il faut ezala na eloko moko caché na ndako wana. Há casas. Eza na bandako. Você entra rico, vai sair pobre. Okoti riche, obimi pauvre. Entras com a família, depois vai sair lá destruído. Okoti na famille mobimba, obimi oza déjà détruit. A cidade como Sodoma e Gomorra. Ville lokola Sodome na Gomorre. Lot entrou lá, não entrou pobre. Lot akotaki kuna mobola te. Entrou rico, Akotaki riche. mas saíram com Mais nada. abimi na eloko te. Entrou casado, Akotaki marié, mas saíram viúvo. abimi mwasi akufa. Existem cidades Il existe des villes que têm coisas escondidas. eza na ba choses cachées. Só Deus que pode te revelar. Kaka nzambe akoki ko révéler yo. Filho, filha, não entra nesta casa. Mwana mwasi ya mobali kokota na ndako oyo te. Só Deus Kaka nzambe que pode te revelar. akoki ko révéler Oh, yo. machinda lega gata. Amen. Existem coisas escondidas nas igrejas. Eza na makambo eza caché na ba église. Toda igreja não é para entrar. Église nyonso eza ya kokota Se te. você não conhece o que está escondido por atrás da Bíblia. Soki oyebi te nini eza caché la Bible. A pessoa então usar a Bíblia Eza na bato bazo utiliser em nome Bible da igreja. comme église. Mas não é igreja. Mais c'est église te. Mas é santuário do Satanás. Eza temple ya diable. Estou pregar ou não esta noite? Nazoteya tote na butu lelo. Deus vai nos revelar. Nzamba ko révéler biso. Essas igrejas que estão nesta A cidade, église oyo eza na nas ville oyo. nossas ruas, Ba balabala na essas biso. pastores com cola pastor, Ba pasteur oyo baza na bakota. será reconhecido Tokoyeba bango. quem é o verdadeiro e quem Nani é o aza falso. ya solo, nani aza ya lokuta. Uma confusão total. Eza na confusion moko Agora não total. estão se conhecendo qual é a verdadeira igreja e qual é a falsa. Tozoyeba lisusu te wapi vrai o église. Quem é o falso pastor e quem é o verdadeiro. Nani vrai to faux pasteur. Mistura. Posso falar? Okikoloba. Fala comigo as coisas escondidas. Loba na nga les choses cachées. Não é só nas igrejas. Eza kaka na baéglise te. Existem coisas escondidas Existe des choses cachées em todas as famílias. na bafamille nyonso. Há coisas escondidas na vida de pessoas, Eza na ba choses cachées na ba vie ya bato. nos indivíduos agora. Na ba individu. Como estamos aqui sentados. Ndenge tovandi awa. Se Deus não te revelar a pessoa que está ao teu lado, você não terá ideia. Yoka, soki nzambe arefele oyo te moto oza nde pembeni okozala na ide É te. isso que eu preguei domingo, o mais. Yango nateyaki dimanche mais Você está sentado com alguém. ofandi na moto Por além que você está vendo, na oyo nyonso oyo ozomona por além, a part oyo ozomona tem coisas. eza na makambo Tem coisas eza na makambo escondidas. caché. Meu Deus, estou. Mon Dieu, Será que estou a pregar a alguém? est-ce que nazoteya moto moko Vocês estão awa? vendo como que estou falando essa coisa com uma atitude? Parece esses dias estou como um leão. ozotala nazoteya makambo na titidi moko naza lokola lion mikolo. Muita gente foram destruídas
causa das coisas que eu estou pregando. bato ebele bazala détruit na makambo nazoteya. Mas depois desse ensinamento, Mais après enseignement oyo, ninguém vai brincar com a tua vida. mutu moko te akosakana na vie na yo. Vocês não têm ideia. Só o culto que aconteceu aqui domingo. Yo zana idée te kaka kiltu elekaki ya dimanche. Machinda lava. Esotobo. Algo aconteceu aqui. Só Deus que pode falar. Eloko moko esalemaki awa nzambe kaka mutu akoki Todo koloba. mundo estava aqui bem sentado, bem vestido. Mutu nyonso azalaki avandi kitoko. Mas quando o poder caiu aqui, Ntango nguye ekitaki awa, vocês foram, mas não têm ideia o que aconteceu aqui. bino bokendaki me boyebi te nini etikalaki na nsima awa. Alguém veio ter conosco, com o meu filho. Mutu Que moko o ayaki poder de kosola Deus na caiu ngai. sobre ele. Nguye ya nzambe ekweyelaki ye. Ele próprio disse: Ye moko abandi koloba. eu tenho fetiches. Nga naza na bakisi. Cheguei aqui porque amanhã quero matar alguém. Akomaki awa dimanche parce que samedi ezalaki ok. prévu aboma mutu. Aqui, aconteceu Awa. domingo aqui. Dimanche kako eucholeka Quando eu awa. vim na igreja, não faz brincadeira. Yango soki oyo na église keba zala mayele. Nós estamos a subir numa outra dimensão. Tozokende na dimension Deus mosusu. vai vos mostrar coisas. Nzambe akolakisa bino E makambo. ninguém pode brincar aqui. Mutu Aqui tem akosaka na Deus. lisusu ate nzambe azawa. Amen, je confirme papa. Você pensa que alguém vai confessar que já matei muito. Yoko ndima mutu boye na pamba aye afandi na kiti abandi koloba na bomi de jebele. E a última vítima deveria ser ontem. Ontem. Donc c'est-à-dire mutu asuka obatindaki émission ifala sala ngo samedi. Segunda-feira. Deve ser sábado. Deve ser sábado. E rataki samedi. Não conseguiu sábado, agora deve programar para segunda-feira. OK. Agora ele começou a ser ameaçado pelo diabo, senão vão lhe matar, se não matar aquele. Ndenge raté samedi ba komi ko menacer déjà. Ndenge raté yo photo boma yo. Isso que me trouxe aqui. Yango ememaki na église. E falaram, vai lá, naquele endereço. Batini Ali tem awa. solução. Puis papa na comprendre te mutu atindi ye kombo ne peso ye bana. Também a pessoa que lhe mandou, nós não lhe conhecemos. Alors il batindi ngaka na église oyo. Só Deus que sabe. Nzambe kaka yebi. Se verdadeiramente vem para ser liberto ou vem tentar também, encontrou com Deus verdadeiro. Si véritablement ayaki po luka lobiko to ye moko ayaki ko luka akutani pe na nzambe. Fala no teu irmão, há coisas escondidas. Loba na ndeko no il y a des choses cachées. Você vai ver uma mulher, você olha, já começa. Okomona ye kitoko. O Mônica rapaz já conta na guisa, eu como lenga-lenga. Moço, vocês têm que, Deus tem que vos ajudar muito. Eba. Olenga katro. Miso. Vocês têm que devem ter maturidade. Il faut aller na Eu maturité. estou vos pregar. Nazo te ya bino. Há muitas coisas escondidas na vida das pessoas. Eza na makambo ebele batama na ba vie ya batu. Fala comigo, amém. Loba na nga amen. Posso continuar? Nakoki ko continuer. Fala comigo, as coisas escondidas. Loba na nga les choses cachées Na vida de quem é? Das pessoas. na vie ya batu. Mas se você olhar, é uma linda. Yaya, soko otali ye okolenga mwa moke. Deus criou. Nzambe asala ye bien. Mas Mais o mais de domingo, falei, mais na ye. por dali que você está vendo tá brilhar, é boa, é bonita, é. Mas Na nyonso oyo okoki komona na ye kitoko pembe mais ezali. eu estava profetizando diretamente. Mas aí Também falei, mas é bruxa. Não é isso? Papa prophétisaki anticipement alobaki moto akoki kozala kitoko aza taille bien mais aza ndoki. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Todo aquele que está ao teu lado. Moto nyonso aza pembeni na yo. Este mês da revelação. Révélation. Que Deus te revela. Révélé yo. A sua verdadeira identidade. Véritable identité na ye. Amen. Da forma que você está ali sentado. Ndenge ofandi wana. Se Deus te abrir os olhos. Soki nzambe afongoli yo miso. Verá os outros, não está sentado assim, cabeça está virada. okomona misusu afandi boye me mutu eza boye.
Si on reste Deus te abrir, bato muso kopesa son botete. ya solo papa soki papa asambeli nzambe afongolo miso eza na bato mosusu A awa pessoa que você vai fugir. okobanda okima Não são normais. po eza normal te Não são normais. baza normal te. Deus disse a Jeremias, ele disse, profeta, você ainda não sabe coisas. nzambe alobi na jérémie prophète yo nano oyebi makambo te Vem só me buscar. lukanga Clama a mim. invoque É moi por isso vamos duplicar a vida de oração. loka yango multiplier vie de prière kokita te matande Este mês é mesmo aquecer. moi oyo eza nde kopelisa Quando o profeta profetizou aqui, ntango prophète aprofetizaki awa não conheço a minha família, ayebaki famille na nga te mas quando passou, só esse ventura que tocou disso, da forma que eu senti o vento, aqui tem família meu Pepe. kaka ndenge azotambola mopepe avandela te rezwi ye alobi awa eske eza na famille mopepe Exatamente, diz há uma maldade exactement alobi eza na mabe moko ezoya na nossa família. Ao sair daqui, ndenge tobimaki O awa. culte. na après culte a mamãe pastor me ligou. mama paster abengi Essa ngai mulher não tinha. aza mwasi ya noko na nga Disse, pastor, aqui tem problema em casa. alobi papa awa toza na problème na ndako Ela não conhece o profeta, ye ayebi prophète te não lhe viu. amona ye te E aquilo que Deus falou com ele, oyo nzambe alobaki na ye normalmente normalement deveria acontecer alguma coisa ruim. eloko moko ya mabe elingaki ekoma E tem um problema grave que estamos a tratar eza na problème grave oyo tozotraite agora. ti sikoyo Mas o Deus da Bíblia mais le dieu de la bible não vai te deixar morrer assim. akotika yo okufa boye te Meu Deus, será que vou continuar? Guilherme. Amém. amen Posso continuar? nakoki continue Ó, diga amém comigo. loba amen na ngai O que eu queria falar? nini nalingi naloba Nas coisas escondidas na bachose cachée existem coisas negativas. il existe des choses O négatives que eu queria falar? nini nalingi naloba Os planos segredos dos inimigos. le plan secret de l'ennemi 2 Reis, capítulo 6, aonde que nós lemos. des rois chapitre 6 Aonde que nós lemos ontem. esika totangaki lobi Verso 8 até 12. verset 8 à 12 O profeta que estava em Samaria, prophète azalaki na samarie Eliseu, élysée o rei da Síria, roi ya syrie estava ali na reunião fazer planos. bazalaki na réunion bazosala plan Segunda de Rei, capítulo 6, des rois chapitre 6 versículo quanto? 8 8 até 12. verset 8 à 12 Tudo que eles faziam, nyonso bango bandaki kosala o rei de Israel não sabe nada. le roi d'israël ayebaki eloko O te povo de Israel não sabia nada. peuple ya israël bayebaki mpe eloko te Eles estão organizando festa, bango bazoorganize fete estão organizando plano para aniversário, bazoorganize plan mpo na para anniversaire o casamento. mpo na libala Mas enquanto que o rei da Síria está organizando para lhe destruir. aussi longtemps que roi ya syrie mpe azoorganize plan mpo adétruire Queridos irmãos, bien nommé não se confie só com as coisas que você está fazendo com teus planos. kose confie kaka te na makambo ozosala selon baplan na yo Só com teus planos, está preocupado, faz os teus planos. kaka baplan na yo nde oza préoccupé na yango Enquanto que você está fazendo os teus planos, ere yo ozosala baplan o inimigo também ennemi mpe está fazendo plano contra a tua vida. azosala baplan contre vie na yo O inimigo também ennemi mpe está fazendo plano contra a igreja. azosala plan contre l'église Deus seja louvado. nzambe azwa lokumu Que em Israel, ke israel em Israel, na israel tinha lá um homem. ezalaki na mutu
qui nous t'avait distrahi. azalaki distraité Tu n'as là quelqu'un ezalaki na mutu qu'on antenne sobnaturale. na baantenne surnaturelle Tu n'as là quelqu'un ezalaki mutu qu'on kuna caméra sobnaturale. na caméra surnaturelle Tout ce qui est, il fallait va nous croire. nyonso bango bandaki kosala ntina Deus chambre révélava au prophète. nzambe bandaki korevele prophète Minha oração ma prière serás o Eliseu da tua família, okozala Élisée ya famille na yo da tua rua. ya balabala na yo Ninguém vai morrer. oyo twakokufa te Deus vai te revelar. nzambe akorevele yo Yes. Fala comigo, plano dos inimigos. loba na nga plan des ennemis Planos escondidos. plan caché Quando estou falando dos planos escondidos, ntango nazolobela le plan caché significa são coisas nunca serão divulgadas na televisão, elingi koloba eza makambo oyo ekozala jamais annoncé na télévision nem na rádio, ata na radio te nem no jornal. ata na journal te Nunca vão dar anúncio. Olha, família Tabita, sexta-feira viremos lá. bakopesa annonce te famille tabita vendredi tokoya kuna Tudo está escondido, nyonso eza ya kobata bem planificado. bien planifié Se não temos a revelação divina, soki oza na révélation divine te muitos vão ser enterrados prematuramente. ebele bokokufa prématurément Agora, o que me faz mal, eloko esalaka nga mabe nós que estamos na igreja, que devemos estar muito dedicados, mas os mais negligentes estão na igreja. eloko esalaka nga mabe biso bato toza na église mpe tozala dédié makasi mais biso toza na kati toza beaucoup A néglige salvação de muita gente está dependendo de nós que conhecemos a Deus. salut ya bato ebele ezodépendre na biso bato toyebi nzambe Mas você próprio é aventureiro. Como assim? mais yo moko oza aventurier Como assim? comment boye Quem vai salvar a família? nani Se akosauve toda a tua família são aventureiros, soki na famille nyonso baza todos baaventurier são mulherengos, bato nyonso são baza bêbados. kolo bata bakwiti Quem vai lhe salvar? nani Se akosauve você também entrou na distração. soki yo mpo okoti na distraction Fala comigo, coisas escondidas. loba na nga les choses cachées Quem pode gritar mais alto? okoki koganga As coisas negativas. les choses négatives Se Sansão sabia, soki samso ayebaki se Deus tinha lhe revelado soki nzambe arevelaki que ye a Dalila vai acabar com a vida ke dele, dalila akoboma vi na ye vai destruir o seu ministério, akodétruire ministère na ye poderia escapar cedo. alingaki aéchappe Ela ficava com Dalila no quarto, ye azalaki na dalila na mbetu na chambre Dalila lhe deixa dormir, dalila akotika ye kolala vai lá conversar com seu povo filisteu, fazer reuniões, lhe corta mesmo, descobre o segredo da sua força. ake pa bafilistin peuple na ye abeteli bango secret na ye eza Não. boye bokata ye Ela estava fazendo reunião, estava lhe falando, descobre ainda qual é o Bango- segredo da sua força. babandaki kotinda ye kende kodécouvrir secret ya makasi na ye eza Mas nini de manhã, Mori, na ntongo ela sheri beijou, "Mua, vai comer o quê? okolia nini Feiticeira." ndoki Só Deus kaka nzambe que pode te revelar akoki korevele yo o que está escondido. oyo eza caché As reuniões escondidas. baréunion caché ya butu Sem revelação, sans révélation nunca vai descobrir nada. jamais okodécouvrir quelque chose Preguei? matei Depois eu vou desenvolver por causa do tempo. après nakodévelopper Esse ponto. point oyo Também na parte positiva. na partie positive pe Existem também coisas escondidas, mas coisas positivas il existe aussi des choses cachées mais positives de Deus. ya nzambe Vou explicar. Escreva isso. nazoexplike comment Temos as coisas negativas, eza na makambo négative os planos segredos dos inimigos. eza na basekret ya baennemi Também há plano segredo de Deus. eza mpe na baplan secret ya nzambe Amós 13:7. Amos 3:7
A Bíblia diz Bible lobi. que Deus não faz nada Nzambe asalaka eloko te. se primeiro não revelou os seus segredos Soki nanu a révélé ba secret nango te. aos seus profetas. Na ba prophète na ye. Amós 3:7. Amos 3, 7. Fala comigo, também tem coisas escondidas de Deus. Lobana ndeko na yo eza pe na ba chose cachée ya Nzambe. Na família, Na famille, na igreja, na église, na vida dos indivíduos. na vie ya ba individu. Há coisas, pastor Guilherme. Il y a des choses, pasteur Guilherme. Olha aqui, manos. Talanga yawa. Oh, meu Deus. Mon Filhos, Dieu, mon Dieu. deixa que Deus continue a vos abençoar. Tika Nzamba continue ko Os pambola bino. vossos olhos espirituais Miso na bino ya molimo. se abrem. este mês. Efongwama. Sabe, queridos irmãos, Guilherme? Oyebi bien aimé dans le Seigneur. Existem pessoas Eza na batu. que têm futuro, Baza na futur. mas aparentemente não tem nada. Mais apparemment, aza na eloko te. Se você lhe negligenciar, Soki o négligé ye. você não tem ideia onde é que ele vai chegar. Oza na idée te sika nini akokoma. Hoje, Lelo. se as pessoas Soki batu. que estavam no poder O bazaki na pouvoir. aqui, Awa. que estavam ao lado do presidente, Bazaki pembeni ya président. sabia que o João Lourenço será o futuro presidente. Bayebaki Jean Laurent Se soit sabia, só que Soki Bahia, bayebaki que Jean Laurent soit kozala président. cada deveria já guardar bom relacionamento com ele. Não é isso? Moko na bango alingaki a garder bonne relation na ye. É por isso que quero vos ensinar. Yango nalingi na enseigner bino. Não despreza alguém Ko négliger mutu te na tua vida. na vie na yo. Em particular, filho de Deus. En particulier un enfant de Dieu. Alguém que conheça Deus. Muto ya yebi Nzambe Cuidado. keba. Quando Deus diz a Jeremias, clama a mim, Tango Nzambe alobi na Jérémie, invoque vou moi. te anunciar grandes coisas. Nakolakiso makambo ya minene. Quais são essas coisas? Quelles sont ces choses? Entre as coisas que está escondido na vida de alguém, Moko ya makambo eza caché na vie ya botu. pode ser o seu chamamento. Ekoki kozala appel na yo. Apele na ye. Appel na ye. Há pessoas Eza na batu. como eu, Lokola ngai. quando me converti, Tango na bongolaki eu mutema. não sabia que você era um grande pregador. Na yebaki te na kozala un grand Fala prédicateur. comigo escondido. Loba na nga caché. Casinga, Kazinga moko. pastor escondido. Pasteur moko. Embaixador escondido. Un ambassadeur caché. Professor Un escondido. professeur caché. Há muita gente Eza na batu ebele. tão atrasado de descobrir o plano de Deus para ele. Bazopesa retard na Não estão atrasados. baza na retard Ouais. ya kodécouvrir plan ya Nzambe mpona bango. Ba retour ezosala bien te nazoyoka mpe mabe Tá makasi. bom, Sayang Bayebi que se falei, quando estamos a pregar, mete que retorno para o intérprete. Diga amém. Escuta, está Loba sendo amém, filmado. Nangai. Tem que haver excelência. Amém comigo. Loba amen na ngai. Posso avançar? Nakoki koavancer. Quando Jeremias estava a jogar no jogo de dama, okay, como que se chama? Tango Jérémie bandaki kobeta jeu de dame. Sipo, Azotune. X. Deus lhe disse, puto, Nzambe alobi na ye mwana. esse não é o teu trabalho. Oyo eza mosala na yo te. Talvez estava ali no bairro a jogar bola. Eu vou ser Tango Messi. mosusu azalaki na nzela azobeta nga na kozala Messi. Deus disse, Nzambe alobi non, 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 o non. que está escondido em você não Oyo é jogador. caché pa na yo eza joueur te. Você é profeta Yo eza prophète das nações. ya banation. Há profeta aqui. Eza na prophète Há awa. uma profetisa aqui. Eza na prophétesse. Há boss aqui Eza sentado. na boss moko avandi awa. Só que você próprio não sabe. Yo moko nde oyebi te.
Se todo mundo sabe, olha, você vai ser chocado. soki bato nyonso bayebi yo kozala choqué Todos os parentes, baparent nyonso se nós soki biso conhecemos a importância da revelação, toyebaki importance ya révélation Guilherme não vai mandar o teu filho fazer qualquer estudo. pastor Guilain tokotinda bana te basala n'importe quoi Não, qualquer estudo. classe nyonso Ou todas as opções. o baoption nyonso ya classe A minha família me mandaram para fazer a mecânica. famille na nga batindaki nga nasala mécanique Até hoje, si lelo nunca pratiquei. na pratika yango te Muita gente será decepcionada, passar tempo universidade, cabeça está lhe aquecer no trabalho que nunca vai fazer. bato ebele okozala déceptionné oke bauniversité otangi baclasse me makambo yango oketangela okosala yango te Namoni futi ache mnogo. Alguém está comigo aqui? moko aza na ngawa Estou mentindo, puto. te ozokosa te Porque na nossa vida, parce que na vie na quando biso teu pai te mandou fazer contabilidade, o que ele estava a pensar? pastor Não vou partir, deixar a empresa no banco. O saliango. révélation A minha oração ma prière não vai perder o tempo okoperdre temps te nas coisas que você não vai fazer. na makambo okosala na Que yo te Deus te revela cedo nzambe arevele yo o plano makambo, dele, plan na as ye coisas les escondidas choses que você cachées deve fazer. oyo yo fosala Não estão me dando amém, não estou entendendo. ozopesa nga me te ozobanga to nini Diz aqui, nalobi awa este mês, mwa oyo mete sentimentos ao lado. zwa basentima tiango pembeni É por isso Jesus orou. yango yesu asambelaki Pai, père Pai, père tira esse cálice. longola charge oyo Cálice, cupo. coupe oyo Mas todavia, toutefois não só a minha vontade, esala volonté na nga te mas a sua. mais volonté na yo A minha vontade que eu não quero morrer. volonté na nga nalingi kokufa te Viu a morte, amoni liwa sentiu, asenti diz ao Pai, alobi papa tira isso. longola yango Mas todavia, mais toutefois, toutefois não a minha vontade, esala volonté na mas nga a te sua vontade. mais volonté na yo Essa deve ser a oração de alguém maturo, de alguém que tem maturidade espiritual. kosala prière boye fosala moto oza na maturité okola na molimo A pessoa está a pensar, hein? eza na bato bazokanisa Aquilo que ele está a fazer que vai criar a sua família vai ser decepcionado. oyo yo ozosala ozosepela yango ekobongisa famille na yo okozala déceptionné Eu já vi pessoas sinamoni bato estão lhe treinando nas coisas espirituais, azokima yango. bazoentraîne na makambo spirituel azokima Talvez as coisas que você está a fugir são essas que vai mudar a tua vida. ntango mosusu makambo ozokima yango nde ekochange vie na yo Eu vi do grande pastor do Congo, o representante da igreja lá na Lemba, como que chama? Ressurreição. Dominique Ngoi. un grand pasteur na Congo pasteur Dominique É uma grande igreja. aza na église ya monene Quando ele começou a estudar, ere abandi kotanga era licenciado, doutor. azalaki licencié docteur Quando começou a orar, ere abandi kosambela ele dizia a Deus: oh Deus, andi koloba na nzambe eu vou te servir nga na koservir o yo meu dinheiro. Vou trabalhar. na kosala Depois vou começar a dar dinheiro na nopesa mbongo na igreja. na église Mas, por favor, mais papa eu sou o primogênito da família. nga naza mwana liboso ya famille Eu devo ser o exemplo nga fo nasala exemple a trabalhar, a fazer dinheiro. il faut nasala naswa mbongo Não me chama no ministério. kobenga nga na ministère te Esse é o tipo de pessoa que Deus mesmo chama de propósito. bato alolenge boye nzambe akobenga yo na nko Mas só que mais o que ele é hoje oyo aza lelo na obra de Deus na mosala ya é nzambe maior daquilo que ele pensava. eleki koleka oyo abandaki kokanisa Não estou ouvindo amém aqui. nayoki amen te
Amém. Hoje Amém. tem comunidade lelo aza na une grande com communauté grandes igrejas baeglize ya minene e hoje está residente no que? Em Canadá. lelo aza résident na Canada Só anda a vir alguns meses e volta ayaka lá. kaka quelques mois azongi E a igreja é estruturada, église eza bien abençoada, structurée próspera. bénie Todos os pastores são pagos. bapaster nyonso baza paye Mas coisas escondidas que ele próprio não sabia. mais ezalaki na bachose caché oyo ye moko ayebaki te Você está ali sentado. yo ovandi wana Não te despreza a si mesmo. kose néglize yo moko te Deixa Deus te revelar. tika nzambe arevele yo Alguém está comigo aqui. motu moko aza na nga Tem que orar il faut sambela para os seus filhos. mpo na bana na yo Deus te mostra. nzambe alakisa yo Serão quem na vida. bakozala nani na vie Essa amém é muito fraco. amen Esse é o problema que os africanos foram derrotados. yango problème baafricain tozokweya nango chaque fois Não estamos a conseguir. Sabe por quê? tozokoka te Nós não descobrimos cedo qual é o talento de alguém. Não é isso. toyebaka te na ebandeli batalent oyo bana na biso bakoproduire lobi Branco, quando encontra uma criança, só sempre a designar, já vão lhe orientar de uma vez. mundele soki amoni mwana azosala deja eloko moko ndenge aza mwana moke abandi kooriente Nós nos metemos muita coisa. Você vai na escola, tem 20 disciplinas. A geografia, a geocodotite, a matemática. Não, tudo isso é só incomodar a cabeça de pessoas. biso totindaka bana na classe oki okuti ba 20 discipline 40 ozotanga bamathématique baphysique mutu ezochauffe Mas alguém que descobriu como Messi, um jovem, criança, como Ronaldo, já são milionários. Você com diploma. me bato lokola bamessi bacristiano esi adekouvraki lelo aza millionnaire yo na badiplôme na yo écart ya molai Passado todo o tempo a estudar, até 40 anos ainda está no estudo. olekisi batin ya kotanga ti 40 ans ozotanga kaka Não estou contra estudo. naza contre baétude te me nazolobela révélation 2 Reis, capítulo 8. des rois chapitre 8 Fala comigo coisas escondidas. loba na nga les choses cachées Coisas de Deus. Fala comigo coisas de Deus. loba makambo ya nzambe Escondidas caché na vida das pessoas. na vie ya bato Numa igreja. na église Num bairro. na quartier Ninguém sabia que aqui terá uma igreja. moto ayebaki te ke awa église ekokoma Só Deus do céu nzambe ya likolo que sabia. ayebaki Aqui nesta na rua, balabala nesse oyo, endereço, na adresse oyo haverá igreja. église Mas ekozala estava como escondido. ezalaki caché Estou pregar. nazoteya Agora vamos abrir sikoyo tofongola os planos das coisas grandes baplan ya bagrande chose que está escondido na vida das pessoas. oyo eza caché na bavie ya bato Vai, foto. O que é o povo acha? Capítulo 8, 2 Reis 8. Pode ler o verso 10 e depois vamos ler o verso 13. A hora já foi. Sexta-feira. 10. Na vigília, sexta-feira. Sim, 10. Eliseu disse: O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. Alguém está comigo? É 10. Moko aza na nga. Francês? 10 français version parole de vie Élisée lui répondit va dis-lui tu guériras mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'Éternel m'a révélé qu'il Mourra. mourra. Deus mostrou alguém que estava doente. nzambe alakisi moto O azalaki malade. general, o chefe dele lhe mandou um general vir ter com ele. chef Comme na ye prophète. général aye koluka prophète Olha, prof, prophète será que o rei vai curar ou não? est ce que roi kobika O to te? chefe me mandou para te consultar. chef atindi nga na consulte yo O profeta lhe olhou. prophète atali ye Deus nzambe me revelou, arevele nga vai morrer. akokufa O etiquete mandou sentar. 13 agora. Fala de coisas escondidas. loba na nga les choses cachées Eu não estou ouvindo nada aqui. loba les choses cachées Vai. 13. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. Amém. amen
Français. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur? C'est chien pour faire de si grandes choses. Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Ele foi mandatado pelo rei que estava doente. Yeba tinda qui est pas roi. Na cabeça dele não tem ideia que é o futuro rei. Na mutu na ye azalaki na idée te ye fitiri roi. Só sabe que o chefe me mandou. Ayebi kaka chef atindinga. Quando chega o profeta, Tango akomi pas prophète. é onde o profeta vai avisar. São misteriosos. Ba prophète O profeta só lhe olhou. prophète atalié. Se ler a Bíblia diz que o profeta começou a chorar. Ce qui autant Bible okuta ba prophète abanyo lela. Oh. Ele perguntou, o que está acontecendo? Nini ezo salima. Deus me revelou. Nzamba O rei révélé. vai morrer. Roi kokufa. Quando ele olhou, começou a Atalié. chorar. Disse, as coisas que você vai fazer a Israel. Abi makambo ko sala na Israël. Eu disse, como que eu vou fazer isso? Ndenge nini na ko sala ngo. Deus me revelou Nzambe a révélé nga. que você Yo será rei. okozala roi. Oh, Machinda, você que Yo. está sentado aqui Ofandi awa. será alguém. Okozala mutu. Dessa que Deus te revela os futuros reis da tua família. Nzambe a révélé yo futur. Os futuros pregadores. Ba futur Os prédicateur. futuros casados. Ba futur marié. Essa amém é muito bravo. Oh amen. Aleluia. Fala comigo, Deus me revela Ba Nzambe révélé nga. o que eu serei amanhã. Oyo nakozala lobi. Muita gente não anda com a vida da disciplina porque não sabe do seu futuro. Bato ebele boso tambola sans discipline. Poso yeba te nani okozala lobi. O José Joseph sabia já. ayeba ki É deja. por isso estava a escapar das coisas ruins. Yango bandaki kokima makambo eko Porque Deus tinha lhe revelado Bon Nzambe révéla ki ye. o seu futuro. Aya fitir. A minha oração, Ma prière. seja no sonho, Ata na moi. no sono, Na ndoto. Deus te revela sono, Nzambe a révélé. na pongi. Ata na pongi. Quando você está dormindo, Tango solala. que Deus te revela Nzambe a révélé yo. as coisas Les escondidas. choses cachées. Me dá amém. Amen. Segunda razão para o pastor Guilherme, vamos continuar, eu vou parar aqui. Deuxième raison. Por que precisamos da revelação de Pour na Deus? nini tozana besoin de É révélation Nzambe. para escapar dos perigos. Pour na ko échapper na ba danger. Precisamos da revelação de Deus Tozana besoin de révélation Nzambe. para ser liberto ou escapar dos perigos. Pour to échapper, tozala libérer na ba danger. Há muitos perigos na vida, banos. Eza na ba danger Filhos. pelé na vie. Escuta bem, Yoka. existem muitos perigos Eza na ba danger belé. em todas as áreas, Na ba area nyonso. em todos os lugares. Na bisika nyonso. No mundo de hoje, Na mokili ya lelo. os perigos são demais. Ba danger eza ebele. Só Deus, Guilherme, que pode nos salvar Kaka Nzambe com a revelação dele. ko sauver biso na nzela révélation. Só ele. Kaka ye. Segunda de Reis 6. Vou ler só um versículo. Des rois 6. Pode ler. Meu Deus. Alguém foi abençoado? Tumoko apambolami. Não, esse vosso amém parece tão doente. Amen. Hoje é o dia do ensinamento. Vou acabar que vamos dar as ofertas a cabo. Les jours enseignement. O culto já acabou aqui. Estamos já? Do estás aonde? De Reis 6. 6. Começa 31 a 33. Tobandi na verset 31 tina 33. 33. Eliseu, 31 a 33. Pai, tá meu. e o rei gritou: Hum. Que Deus me mate se, antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho da Sarafate. 32. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo.
antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: Aleluia. aquele assassino está mandando alguém para me matar. Alguém está comigo? Amém. Pergunta o teu irmão, como é que Eliseu descobriu? Comment Élisée a découvert? Fala comigo, revelação. Révélation. Por isso, quando ele chegar, feche a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. 33. Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós, porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Diga amém. Amen. O rei mandou alguém para assassinar quem é? O profeta. Nzambe atindaki mutu pour assassiner prophète. Toda pessoa que vai mandar para fazer mal, Bato nyonso bakotinda pour basala o mabe. Deus vai te revelar. Nzambe a révélé yo. Onde você até na tiki. Então pregar as coisas sérias. O que ajudou o profeta a escapar à morte Eloko esungi prophète a échappé na liwa. é o quê? Eza nini? Fala comigo, revelação. Révélation. Estava sentada com... Queridos irmãos, Bien-aimé. cuidado com a distração, com as visitas. Keba na ba distraction, ba visite. Alguém que te rouba todo o tempo é o tempo que vão vir te matar. Mutu azo iba yo temps, eza temps po ba boma yo. Estamos a ouvir? Zoyo kanga. Ele estava reunido com pessoas que vêm lhe visitar. Ya vandi na batu bazali ko visiter ye. Na geração lelo, essa geração, Nazoloba na vocês génération. são muito teimosos. Boza trop Teimosos. Trop têtu. Não quero ouvir aquilo que estão vos pregar. Olingi koyoka te makambo bazoteya bino. A nossa espiritualidade deve subir. Vie spirituelle na yo foi mata. Seja que está falando com alguém, mas você está lhe olhar com outros olhos. Ata ozosola na mutu mozotala ye na misu mosusu. Seja que recebeu visitas, mas as tuas antenas estão no mundo espiritual. Ata oyambi visite me bantene na yo eza na monde spirituel. Porque a pessoa só vê para te distrair, para aproveitar te matar. Parce que eza na bato akoya kodistraire yo po profiter aboma yo. O profeta estava ali, eles estavam a conversar. Prophète azalaki bango bazosolola. Depois ele disse, Palobi. aquele assassino. Alobi wana aza assassin. Não, aquele assassino, assassino Assassin wana. wana. O rei, está chamado rei. Azoloba na roi assassin. Ele, filho de assassino, Aza mwana ya assassin. mandou alguém para me cortar a cabeça. Atindi mutu po akatanga mutu. Quando vai chegar, você se lhe fecha a porta. Tango akokoma bokanga porte. Todas as portas, Ba porte nyonso. antes que ele chegar, Avant bango bakoma. Deus vai fechar. Nzambe akanga yango. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando? Zoyoka ona zote. Fala comigo, não vão morrer. Lobana kokufa te. A morte dos homens. Liwa ya batu. Fala comigo, não vão morrer. Kokufa te. A morte dos inimigos. Liwa ya ba Quem enemi. quer me matar? Oya linga bomanga. Meu Deus. Nzambe O nanga. Deus dos meus pais. Nzambe ya batanga Deus de nanga. Deus Samuel. Nzambe ya Dayo Deus de Samuel. Paulo Nzambe ya Kazinga. Paulo Kazinga. Vai me mostrar. Ola kisanga. Quem que quer me envenenar? Linga Quem empoisonner que nga. quer me destruir? Linga détruire nga. Deus me revela. Nzambe révélé. Levanta as mãos, levanta onde que estás. Diga, Deus me revela tudo que está escondido para me escapar dos perigos. Revela-me, Jesus. Esse é o mês da revelação. Oia lá, bababa, oia lá, babá. Lebrusa patakataka. Talandengo sosambela. Olha como que está a orar. Meu Deus, meu Deus. Mon Dieu. Não vou morrer a morte dos homens. Não quero. Não vão me conseguir. Todas as armadilhas deles. Senhor, me revela. Toda comida envenenada. Eu sou da Bacande Resigada. Sobe mais.